Bom, diante de tudo que a gente ouviu aqui e colocou, eu diria assim, uma forma de analisar isso, né? Nós estamos realmente num processo de mudança da cultura organizacional. Nós temos uma organização de trabalho que precisa necessariamente ser revista, porque a universidade se modificou esse tempo todo. Há muitas questões informais que precisam ser discutidas, vários pactos tácitos, etc., mas que isso traz consequência. Consequência em dois aspectos. Consequências para os trabalhos que precisam ser executados, e a gente tem que responder a essa execução dos trabalhos, como também consequência no sentido da própria interação das pessoas. Por que o fulano faz isso e eu não posso fazer? Então, enquanto nós não conseguirmos, no diálogo, na conversa, em reuniões, entendermos isso e equilibrarmos isso, nós ainda temos um grande desafio. Esse trabalho todo, ele traz à tona essa questão, uma questão que precisa ser resolvida na universidade. Nós, da reitoria, vemos que temos uma demanda imensa de trabalho, uma necessidade de atuar em várias áreas que nós ainda não conseguimos atuar, uma necessidade de organizar mais o nosso trabalho para que a gente seja mais eficiente, ou seja, a gente trabalhe menos e produza mais. Então, nesse sentido, tá? Esse momento de rever os pensamentos, rever a forma, a visão de mundo de cada um, o ponto de vista, para que a gente consiga realmente pensar qual a minha contribuição para essa instituição, qual é o meu papel nesse sentido e, no outro momento, o que a instituição pode fazer para me garantir melhores condições de trabalho, melhor equilíbrio, que eu trabalhe de uma forma mais eficiente. Vou dar um exemplo. Uma das questões mais complexas dessa universidade é o retrabalho. Você faz uma coisa, tem que desfazer e fazer de novo. Então, só esse aspecto, a gente já ganharia muito em tempo e em realização. Porque uma das melhores coisas que tem é quando você faz o trabalho fica bem feito e tem um resultado. Infelizmente, às vezes, para a gente ter o resultado, a gente tem que arrastar uma série de acordos, de conversas, uma máquina burocrática, até, depois de muito tempo, conseguir essa realização. Isso pode ser diferente, se nós nos organizarmos, se nós nos entendermos e se nós entendermos qual é o nosso papel aqui na instituição. Certo? E, em contrapartida, o que a instituição pode garantir em termos de melhores condições de trabalho para nós. Então, eu entendo que esse momento é ainda um momento inicial de muitas coisas que a gente precisa fazer para que realmente cada um fique mais satisfeito com o trabalho que executa e se sinta parte, pertencente a essa instituição. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer e dizer que nós estivemos participando de uma assembleia dos técnicos administrativos em educação no ano passado, não é? No final do ano, se eu não me engano, onde este tema de pauta também foi apresentado e nós fomos participar dessa reunião, apresentando as nossas posições e já naquele momento colocando vários dos questionamentos que hoje foram colocados aqui também. É importante colocar que os demais exemplos, não é, que nós são de autarquias, no caso do IFSC, isso também está sendo questionado, não é? Então, o que é importante, na verdade, para todos nós, é que a gente se coloque, não é, aberto a ler sobre esse processo, porque nós acreditamos que essa não é uma tomada de decisão que vai ser feita por um ou por outro, ou por uma questão de coragem ou não de um reitor ou de uma reitora, não é? Por quê? Porque isso envolve, me desculpem, se nós estamos falando em democracia, isso envolve sim ouvir as pessoas, né? E desde o princípio nós temos colocado isso muito claramente. Então, não é uma decisão política, e eu vou dizer algo que tem me preocupado muito, e eu tenho dito isso insistentemente, inclusive na assembleia do qual participei. Vamos tomar cuidado em dar tanta visibilidade ou falar tantas vezes, porque uma das coisas que desde 2005 eu trabalho é que a gente não pode fazer gestão em cima de achismo. Tá?
nós achamos que na universidade nós temos tantas questões e mais questões. Em 2005, numa reunião com os chefes de expediente, síndicos de todos os departamentos, não é, específica para isso, onde os chefes de departamento, né, também não participaram, nós já colocávamos a importância daquilo que o professor João de Deus colocou. Ou seja, de quanto era importante que se fizesse um estudo cuidadoso, criterioso, de quais são as especificidades, de como se organiza uma instituição de ensino e, a partir desses dados e informações, solicitar mudança de legislação para proteger não apenas a instituição, mas, me desculpem, cada um e cada uma que aqui está. Porque a partir do momento, vejam, nós podemos achar que a responsabilidade será única e exclusivamente da reitora, ou dos chefes de departamento, ou dos coordenadores de graduação, ou dos tais diretores de setores administrativos dessa universidade. Mas a responsabilidade é individual. Portanto, se houver, não é, processos questionando ao não cumprimento de contrato de trabalho, isso não é algo que vai ficar somente sobre a alçada, e talvez alguns ficariam muito felizes, não é, de ficar somente sobre a alçada da reitora ou dos chefes imediatos. Mas não é isso, não é essa a realidade, e não é isso que está acontecendo num exemplo concreto, chamado URP. Num exemplo concreto. Cada professor e cada professora está hoje sob a iminência, e nós estamos buscando trabalhar juridicamente para desconstruir isso, de devolver sim os seus recursos que foram conseguidos, adquiridos através de um movimento do nosso sindicato, ok? Do Sindicato dos Professores. Então, com isso, eu quero dizer que não é apenas uma questão de coragem ou de empáfia, mas é uma questão de responsabilidade institucional e com o interesse público e com os recursos públicos. Quero dizer também que a eleição do sindicato foi agora em julho. Recebi realmente a pauta, mas temos aí, e todos devem estar acompanhando, as várias reuniões do Conselho Universitário de vários temas que estão sendo discutidos nesse momento, que não são menos ou mais importantes que as questões que envolvem, sim, a luta sindical, né? Mas que nós também temos aí toda a disponibilização, e eu acho que essa reunião mostra isso. E ela não foi de portas fechadas, né? Porque, no primeiro momento, nós entendemos que não haveria nenhum problema, me desculpem, de fazer uma reunião de trabalho e ouvir, sim, nesse momento, já que, como disse muito bem Suzana, nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de reunir todos vocês aqui. Então, penso que foram colocados pontos muito importantes aqui por todos. Todas as 12 falas que envolveram, nós falamos, alguém disse, vocês falaram. Sim, o objetivo dessa reunião era que nós falássemos, nós falamos 40 minutos. Mas as 12, 13 falas falaram 50 minutos. Portanto, nós temos aí um processo de diálogo, e é isso que nos caracteriza enquanto gestão, e é isso que eu gostaria de colocar. É um processo de construção coletiva, em que cada um e cada uma vai assumir também responsabilidade nesse processo. Eu quero dizer também que os movimentos sociais, eles têm suas pautas. Isso é legítimo. A gestão também tem as suas. Democracia também é saber entender essas diferenças. A UFSC é plural, é diversa, tem o dever de discutir os mais variados temas com tranquilidade, de ouvir cada um e cada uma. Este sempre foi o nosso compromisso, e é a isso que vamos nos manter fiéis, porque é no que acreditamos. Então, com muito cuidado, com muito respeito, com muita serenidade, não é? Estamos iniciando um processo de diálogo, e vocês, todos que estão aqui, são sujeitos dentro deste processo, pensando o futuro da Universidade Federal de Santa Catarina. E não vou me furtar nunca. E isso eu vou dizer com muita clareza, porque em alguns momentos eu poderia dizer e empurrar com a barriga e não enfrentar as questões e não dialogar com as pessoas. Seria muito mais fácil, não é? Mas estas senhoras que estão aqui, não é? Não costumam fugir daquilo que a UFSC precisa, e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Muito obrigada a todos e a todas, e tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Obrigada.